Gostaria de comentar algumas notícias específicas agora sobre a cidade de São Paulo. A primeira delas é sobre o edital de concessão dos parques, que foi novamente suspenso. É mesmo. Agora isso ocorreu devido a uma disputa entre o governo do estado e a prefeitura sobre o uso do estacionamento, que é denominado de Autorama, próximo à passarela que passa sobre as avenidas 23 de Maio e Pedro Álvares Cabral. Aquela passarela que ligava o antigo Detran ao Parque do Ibirapuera, né? O governo do estado pediu que essa área de estacionamento fosse excluída do edital, mudando o planejamento econômico dos eventuais pretendentes que poderiam lucrar com as vagas de estacionamento, com a venda, né, com a cobrança pelo uso do estacionamento. Antes de lançar o edital, a prefeitura, no meu entendimento, deveria ter celebrado um acordo com o governo do estado sobre o uso dessa área, o que parece que não terá acontecido. O edital já havia sido adiado para detalhar a obrigatoriedade de investimentos que deverão ser feitos pelo concessionário nos parques da periferia, agora um novo adiamento. E isso mostra a improvisação e a pressa com que o edital foi elaborado e lançado. Anteriormente, nós havíamos comentado já em 2 ocasiões sobre a necessidade de detalhamento em relação à gestão das áreas verdes dos parques licitados, coisa que não está presente no edital. O correto seria discutir, em primeiro lugar, se a concessão é o caminho a ser trilhado e, caso se decida por isso, seria necessário detalhar e discutir como a concessão deveria ser feita, o que acabou não ocorrendo e tem levado a esses adiamentos. Uma outra notícia é relativa a uma pesquisa liderada pelo professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, e essa pesquisa, recentemente publicada, ela teve uma repercussão muito importante na mídia, em diversos veículos ao longo da semana, e mostra que os ônibus e caminhões são responsáveis por metade da poluição do ar em São Paulo. Isso faz lembrar que em 2009 foi aprovada a Lei de Mudanças Climáticas do município, que previa que em 2018, portanto agora neste ano, os ônibus deveriam utilizar apenas combustíveis de fontes renováveis. Essa Lei de Mudanças Climáticas, entretanto, não previa qualquer punição para as empresas que não fizessem essa alteração em suas frotas. Como resultado, nada foi feito e no ano passado uma nova lei foi aprovada, adiando por mais 20 anos essa mudança, incluindo a redução das emissões de material particulado. Ou seja, nós tínhamos uma lei em 2009 que, já agora, em 2018, propunha que toda a nossa frota de ônibus urbanos utilizaria apenas fontes renováveis. Tempo suficiente, né? Tempo suficiente. Como a lei não previa nenhuma punição para as empresas que não seguissem essa determinação, nada foi feito. Nada aconteceu. E agora, essa pesquisa do professor Paulo Artacho mostra que os ônibus, juntamente com os caminhões, têm uma contribuição significativa na poluição do ar que nós respiramos aqui em São Paulo, e certamente isso ocorre em outras cidades também. Então, o impacto seria imediato. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é que a simples aprovação de uma lei não significa uma mudança de cenário. Se ela não prever punições, há uma grande chance dela não ser obedecida, como ocorreu com a proposta da Lei de Mudanças Climáticas. E além dela prever punições, obviamente há necessidade de fiscalização, coisa que, né, também acabou não... outra parte complicada, fiscalização. Tem muitas vezes tem-se uma lei que é boa, mas ela não cria mecanismos para sua efetiva aplicação, para sua efetiva para o seu efetivo segmento. E isso acaba tornando essa lei ineficaz. Então é muito importante que a gente fique atento a isso. E veja, um exemplo recente de que uma lei com falha nesse sentido, ela acaba não sendo aplicada, e vem uma pesquisa científica comprovar que os prejuízos estão aí, né? Os prejuízos estão aí para todos nós, porque a poluição do ar se distribui de maneira bastante democrática. É verdade. Professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA e também do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, sempre às sextas-feiras aqui conosco, sobre um tema de meio ambiente. Muito obrigada, professor. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. Até semana que vem. Até semana que vem. Jornal da USP no ar.